tiver que desinfectar os produtos que estão sobre a bancada, mais eu vou demorar, mais eu gasto também produto desinfectante e também gasto os papéis, né, os papéis interfolhos descartáveis para essa desinfecção. Então é super importante que eu tenha uma bancada que tenha gavetas. Bruna, quantas gavetas? Bem, no meu ver, a meu ver, a gente precisa pelo menos de 3 gavetas, tá? 3 gavetas, Bruna, por quê? Porque eu tenho uma explicação muito legal, tá dentro do curso, cada detalhe dessas 3 gavetas, mas isso daí é subliminar. Fique tranquila, ou tranquilo. Entenda que será importante, porque você pode determinar uma disposição de produtos e necessidades dentro de cada gaveta que você vai utilizar nos procedimentos que você tiver variados do dia a dia. Então, a gente vai preocupar com a disposição do ambiente, com onde nós vamos colocar a nossa bancada, e essa bancada, de preferência. Nossa, Bruna, eu comprei uma bancada que ela é em MDF, né? Então, ela é revestida de MDF, madeirinha. Aquele MDF que dá para limpar, dá para fazer a desinfecção, mas ele não é aquele MDF lisinho. E o MDF, ele vai se desgastando. Melhor, o melhor material que a gente pode ter para a parte de cima da bancada é inox ou vidro. Por quê? Porque o inox e o vidro, eles são feitos de materiais que são mais fáceis de fazer a desinfecção. Porém, se for MDF, tá tudo bem, contanto que eu faça a desinfecção recorrente sempre, tá? Então eu vou até colocar aqui, ó. Pronto. Então por que que eu tô falando disso, né? Que é o material da bancada. Esse material da bancada, ele tem esse olhar mesmo, tá? Esse olhar de desinfecção. Pense comigo que tudo que a gente vai fazer na nossa área, a gente precisa lembrar e pensar primeiro, antes de tudo, em biossegurança, tá? Essa palavrinha aqui, ela é uma palavrinha que não pode sair da nossa mente, tá? Então, tudo que a gente vai fazer, a gente vai pensar em biossegurança. Mesmo se você vai montar uma maleta para atendimento home care. A disposição dos produtos dentro da maleta tem que ser de forma a facilitar o seu atendimento e a diminuir a contaminação cruzada, tá? E aí isso é matéria para um outro curso, né? Mas também a gente pode destravar essa maleta, acho que é uma ideia, gostei agora. Mas aqui nesse momento, esse destrava é para montar essa bancada, para que você tenha agilidade no seu atendimento. E eu estou contando para você nessa aula pontos extremamente importantes que, inclusive, nem estão na aula, que eu já gravei, que é uma aula incrível, que é um curso maravilhoso para você montar sua bancada com dignidade, honra e excelência, porque é isso que a gente merece. E muitas vezes é a recorrência na limpeza daquela bancada, na falta de organização, que a gente vai se travando, vai se perdendo nos procedimentos. E a gente fica com aquela história, será que existe a forma certa de montar uma bancada? Existe. E é isso que eu estou contando para você. E esse curso do Destrava como montar sua bancada com excelência, justamente te esclarece, te qualifica para ter mais segurança para montar essa bancada e ter destreza, agilidade e profissionalismo no seu fazer profissional no momento de cada atendimento. Vamos continuar aqui então, porque eu quero entregar mais conteúdo para você. Quando eu falo que a gente precisa pensar na disposição, colocou a bancada no lugar, agora a gente vai ter que pensar o que que eu coloco em cada lugar naquela bancada. O que que a gente tem que pensar? A gente precisa minimamente de equipamento. E a gente já sabe que o equipamento base do nosso atendimento é o micromotor. Então, eu preciso ter um micromotor e eu preciso colocá-lo numa disposição segura. Quando eu falo uma disposição segura, eu quero contar para você que a gente não pode deixar a caneta do micromotor cair. É a nossa principal ferramenta de limpeza periunguial, de lixamento plantar, de lixamento de calos dorsais, de finalização de acabamento no nosso trato daquela profilaxia, daquele procedimento. Então, eu preciso da minha caneta sempre com uma qualidade de uso. Inclusive, já fica a dica aqui para você que a gente precisa fazer manutenção periódica dos nossos equipamentos,
lubrificar todo o micromotor para que ele esteja sempre em boas condições de uso. Assim como a fiação dos instrumentais, a gente precisa ter os nossos equipamentos sempre muito bem organizados e com a manutenção em dia. Quando a gente coloca o micromotor na bancada, a primeira coisa que eu falei para vocês aqui que eu achava interessante é: você precisa ter uma bancada com gavetas. Ok, porém, à disposição do seu micromotor, você vai deixar ele com o fio dele à mostra. E toda vez que você abre a gaveta, pega no fio. Toda vez que você abre a gaveta, pega no fio. Então, tem uma forma que você precisa colocar esse micromotor que não atrapalhe a abertura das gavetas, para que você tenha segurança para que ele não caia, não aconteça nenhum acidente ou incidente com esse micromotor, né? Já basta ele enrolar na luva e no algodão de vez em quando, que isso faz parte da vida e isso não trava ninguém, né? A gente vai aprendendo, isso acontece, coisa do dia a dia. O que a gente pode fazer então? Depois que a gente dispõe o micromotor na bancada, aí a gente vai posicionar os produtos que eu vou utilizar. E aí, eu vou desenhar para vocês mais ou menos como que ficaria uma bancada organizada, que eu já vou entregar para você. De qualquer maneira, qual é a minha maior intenção aqui? Que você saiba colocar cada produto em cada lugar e pensando em qual é a variedade dos produtos que você tem que ter, qual é a disposição que eles devem ficar e o que pode conter nessa bancada, em especial em cada gaveta, para que você de verdade tenha maior agilidade para trabalhar nos seus atendimentos. Porque, óbvio, a gente pode ter um armário onde tem as coisas, a gente pode ter, mas quanto maior agilidade, concentração, para que a gente atenda o nosso cliente sem precisar ficar se movimentando demais, mais profissionalismo a gente entrega e mais atenção a gente consegue dar para o nosso cliente. Bem, então agora eu vou fazer o desenho da bancada, mas antes, tira um print dessa tela, ó, para que você já grave, basicamente, o que nós precisamos ter. Beleza? Vou apagar essa lousa e a gente vai para a próxima parte. Então vamos lá, vamos olhar essa bancada de cima? Vou colocar aqui, ó, vou desenhar a bancada aqui de cima. Pense que esse é o tampão do nosso móvel, tá? O tampão do nosso móvel. Então ele tá ali. Bem, primeiramente, a gente precisa pensar na disposição do micromotor, tá? Geralmente, essa caneta, tá? Geralmente, ele fica disposto na parte mais lateral. Eu estou pensando numa bancada que eu estou à direita. Se eu estiver à esquerda, o micromotor está de cá, tá?